Uma novena sempre é uma grande oportunidade para que possamos crescer na intimidade, para que a gente possa receber talvez aquela graça que você está esperando há tanto tempo, mas pode ser que vai ser na bênção final, lá no último dia da novena. Às vezes Deus faz assim, porque a gente fala que tem fé, que acredita, e Ele acredita quando a gente fala que tem fé e acredita. Ele acredita e Ele espera para a gente mostrar na prática aquilo que a gente está falando, está cantando, está rezando. Uma novena é um tempo muito forte demais. Não somos só nós que estamos sendo abençoados com esta novena. Com certeza toda a ilha do governador está sendo visitada pelo poder desta novena, porque é a novena da nossa mãe querida. Enquanto a gente está aqui, ela deve estar passeando por aí, talvez abençoando pessoas que você está pedindo para ela abençoar, gente que talvez nem veio rezar, mas mãe é assim. Pode ser que enquanto a gente está aqui, ela está lá na nossa casa, resolvendo coisas que você achava que não dava para resolver. E chegando lá, vai estar resolvido. Que bom que estamos juntos rezando, meus irmãos. Que a gente possa continuar rezando até no último dia desta novena. Segundo a teologia pastoral, uma área da teologia que estuda as atitudes de Jesus, de tudo que Jesus fez, a sua principal atitude foi sentar-se à mesa com qualquer pessoa. Jesus gostava de visitar a casa das pessoas. Jesus gostava de sentar para fazer refeição com as pessoas. O Evangelho de hoje mostra isso também. Mas várias vezes a gente vai ver Jesus na casa de alguém, porque de tudo que Ele fez, esse tratar todo mundo igual, visitando mesmo aquela casa que teoricamente não podia ser visitada, ou aquela pessoa que não podia ser visitada, essa foi a principal atitude de Jesus. A gente sabe que a refeição é algo muito sagrado para o judeu. Ela não pode ser feita às pressas, de qualquer jeito. Todas as cerimônias judaicas envolvem oração e refeição. É por isso que Ele quis ficar para sempre no meio de nós, por meio de uma ceia, de uma refeição. Aquela ceia, aquela refeição, aonde nasceu sacerdócio e Eucaristia. O que seria do mundo sem o sacerdote e sem a Eucaristia? Isso a gente fala para a gente mesmo,
porque um sacerdote precisa de outro sacerdote. Sabendo que vinha hoje estar com vocês, de manhã eu fiz uma boa confissão. Bem que eu podia olhar no espelho e eu mesmo me confessar, meu sonho, mas não dá para fazer. Eu ia perdoar eu de tudo. Eu ia dizer, calma, vai passar, Deus perdoa. Fica nervoso não, pai. Imagina eu falando para mim mesmo no espelho, né? Quem visse achar que é maluco. Isso é mais sério do que a gente pensa. E foi uma das temáticas do Encontro Nacional da Pastoral Familiar em Aparecida no ano passado. E quem estava lá sabe disso. Uma das pregações foi o sentar-se à mesa. Um estudo que um casal fez desde a época de Abraão até hoje. Um estudo muito profundo, muito profundo. Falando sobre a refeição em família ou com os amigos, algo que favorece a intimidade, a segurança. Parece algo tão bobo, tão besta, mas Jesus mostrou que não é. E esse estudo do Encontro Nacional da Pastoral Familiar do ano passado, um encontro maravilhoso. Os pregadores foram a doutora Filó, o padre Zezinho, foi um encontro maravilhoso. Falava disso que é tão simples, mas que se tornou tão complicado. A refeição em família, o estar juntos, favorece a intimidade, favorece a segurança. E aonde tem intimidade e segurança, a gente fica protegido contra o desespero, a gente fica protegido da depressão. Começa a observar. Você pode achar que é coisa da minha cabeça, que em família de gordinhos, onde eles estão acostumados a ficar juntinhos, se divertir e dançar, se tem muito desespero ou depressão. Começa a observar. A refeição favorece o diálogo, a cura, a libertação, e Jesus sabia disso. A mesa é o lugar para desabafar, organizar, sorrir e chorar. É lugar da amizade, da fraternidade, do amor e do perdão. E uma família que sabe sentar-se à mesa é uma família forte, blindada, protegida, segura. Ah, padre, então é fácil, achei então o remédio para minha cura. Não é fácil. Foi a pergunta que fizeram para o professor da felicidade da Universidade de Harvard. Qual é a maior causa e fonte de felicidade que existe no mundo? Sem pensar duas vezes, ele disse: viver em família. Só que essa vivência não pode ser de qualquer jeito. Você precisa estar com a família de verdade. E a gente não tem ficado de verdade. Não pode ser só de corpo presente. E muitas vezes é de corpo presente. Precisa estar por inteiro para dar atenção e receber atenção.
senão a gente vai dar um jeitinho de chamar a atenção. Se a gente não recebe atenção, se a gente não dá atenção, a gente vai dar um jeitinho de chamar a atenção. Dizer: olha, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Nem que seja para receber a sua atenção eu estando doente, mas me dê atenção. E essa atenção protege a gente da agitação, porque é muito importante saber que existem pessoas que me amam, se preocupam comigo, pensam em mim, me enxergam, rezam por mim, que estão comigo de verdade. E mesmo estando sozinho em qualquer lugar do mundo, essa intimidade favorece essa unidade. A gente pode estar longe, mas sente que eles estão perto. A gente tem certeza que não está sozinho. Essa atenção protege a gente da agitação, da ansiedade, do desespero, do medo. Medo de ser esquecido, medo de não ser lembrado. Ah, padre, isso é besteira. A gente é tão carente, meus irmãos. Eu não sei o padre Diogo, mas com certeza, né? Ele é muito mais famoso do que eu, deve ter gente que faz isso com ele. Tem gente que me manda mensagem e diz assim: padre, hoje é o meu aniversário. Tem como você fingir que eu não te falei e mandar uma mensagem bem bonita de aniversário para mim, padre? Ninguém quer ser esquecido. Todo mundo quer ser lembrado. Muitos de vocês devem morrer de medo de morrer sozinho, porque não dá ibope, né? Ninguém vai estar vendo. Mas se for para morrer, que alguém esteja vendo pelo menos, meu Deus do céu. Isso é muito sério. Dar atenção e receber atenção protege a gente de doenças emocionais e espirituais que existem no mundo. Foi a pesquisa que o casal dos Estados Unidos fez. Um estudo lá de Abraão até aqui. Então é um estudo muito sério, deixando claro que filhos de casais que sentam-se à mesa são filhos mais fortes emocionalmente. Filhos de casais que arrumam um tempinho para tomar um cafezinho são filhos mais fortes emocionalmente. Famílias que arrumam um tempinho para ficar juntinhos são famílias mais fortes. E aí eu não vou apresentar aqui o estudo que eles fizeram, mas foi um estudo profundo demais, comparando com alcoolismo, com drogas, com prostituição. Eles provaram naquele estudo que famílias que não fazem isso são famílias onde existe o maior índice do uso de álcool, de droga, de prostituição, de separação. Esses dias atrás foi dia do vovô e da vovó,
E vovô e vovó tinha pelo menos o poder de unir a família no domingo. Quem vem dessa época, levante a mão, por favor. Todo mundo levantou a mão, é velho. Eu lembro disso. Você teve, Padre Diogo, um vovô e uma vovó também que unia a família? Domingo era o dia de ir na casa do vovô e da vovó. Nem que fosse para comer a mesma coisa todo domingo. Mas era o feijão da minha avó. E eu ainda fazia questão de falar para minha mãe que era mais gostoso do que o dela. E ela dizia: mora com ela então. Fica de vez. Não era o feijão, gente. Não era o arroz. Não era aquela torta de banana que vovó fazia. Meu Deus, minha Nossa Senhora Aparecida. Mamãe tentava fazer, mas não ficava igual. Você sabe que é verdade isso? Você pode pegar a mesma receita e dar para 10 pessoas fazer, vai ficar do mesmo jeito? Não, porque a gente deixa uma parte nossa nos ingredientes, na receita. Meu Deus, o bolo já empina um pouco. Nossa Senhora Aparecida. Com esse friozinho ainda, né? Tomara que mexa com a lombriga de vocês comprem tudo depois que estiver lá na cantina, ali fora, viu? Mexe, Jesus, mexe com a lombriga. Com o estômago de todo, mexe. E mamãe fazia, mas não ficava igual. A tia que está aqui também fazia, mas não ficava igual. O que vovó tinha que mamãe não tinha? O que vovó tinha que a minha tia, minha irmã não tem? A gente está ficando tão moderno, né, meus irmãos? Tão chique, tão tecnológico, tão distante. Mas é engraçado, vovó não ficava doente à toa. Vovô e vovó não ficavam gripados à toa. Inicialmente, né? O pessoal deixou os idosos desesperados no início da pandemia, dizendo que tudo eles iam morrer. Mas não morreram, não acredito. Tá louco. Que eles seriam do grupo de risco, né? Que a gente não seria. Mas parece que aconteceu o contrário. Teve a atleta que morreu, jovenzinho. A gente se acha tão forte, tão melhor do que eles. E aí abriu a igreja. Podemos voltar a rezar presencialmente, né? Quem foi que voltou primeiro? Teve jovem que não voltou até hoje. E talvez não vai voltar. Talvez não vai voltar. O mundo está perdendo essa habilidade, essa capacidade, esse dom de gerar união. Esse negócio maravilhoso que é gostar de ficar junto, nem que não tenha que fazer nada, não precisa de distração. Só em estar aqui com você é importante para mim. Só em te ver é importante para mim. Só em abraçar você é importante para mim. Sentir o seu cheiro,
Estar junto com você é importante para mim? E a gente precisa voltar a valorizar isso, meus irmãos. Porque o povo do Antigo Testamento valorizava, Jesus valorizava, os nossos bisavós valorizavam, os nossos avós valorizavam. E aí acontece que vovô e vovó morreram. E aí o que aconteceu? Devagarzinho a família foi deixando de se reunir. Hoje é um sacrifício, porque a desculpa vai ser que não tem tempo. Para as outras coisas nós temos tempo. E infelizmente, se a gente não acordar, a maioria só vai se reencontrar lá aonde dá para sepultar. É o que mais acontece no mundo. A gente não acha tempo e a morte obriga a gente a ter tempo. A gente vai por amor ou para os outros ver que a gente foi, ou para cumprir tabela, ou eu vou na dela, porque quando eu morrer, senão os outros não vão no meu. A família já está dividida mesmo, já não se reúne mesmo. Então eu vou para mim no meu. Vou lá rezar no dela. Senão quando eu morrer não vai no meu. É claro que os estudos não vão dizer isso, né? Mas ninguém tira da minha cabeça que essa tal de geração Z é Z de zumbi. A gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo, anestesiado, hipnotizado, no automático. E essas coisas não deixam a gente curtir a vida de verdade, aproveitar cada momento com qualidade, viver com intensidade, como se fosse a última vez. No ano que vem teremos outro Dia das Mães, é verdade, teremos outro Dia das Mães. Mas algumas não estarão mais aqui. Ano que vem teremos outro Dia dos Pais, é claro que teremos. Mas alguns não estarão mais aqui. E sem querer nós estamos construindo aqui na terra o nosso próprio inferno. Deixando de dar para o outro aquilo que o outro mais queria, a nossa atenção. Por inteiro. O melhor presente que muita gente podia dar para alguém é botar você mesmo dentro de uma caixa de presente e mandar o Sedex entregar. Para chegar lá e dizer, olha, o presente sou eu. A gente está precisando desse tipo de presente. Pessoas que queiram estar conosco, conversar conosco, nos ouvir. Talvez na igreja podia ter a pastoral do ouvido, meus irmãos. Gente treinada só para ouvir. Porque nos atendimentos o Padre Diogo deve ver isso, é o que o povo quer.
A maioria não quer confessar. Até fala um pecadinho ou outro, né? Mas pecado sem graça, sabe? O povo não é muito criativo para pecar, não. Tudo pecador amador. Não é pecador profissional, não. Sempre os mesmos, Guarda-Diogo, não tem graça, sabe? É legal quando chega alguém assim, fala de pecado cabeludo, assim, até arrepia a gente, fala, meu Deus do céu, quanto tempo que eu não escuto uma coisa dessa, obrigado Jesus, mexeu comigo, meu Deus do céu, porque é sempre a mesma coisa, não tem graça, que chatice, meu Deus do céu, não é criativo, não é. Vou rezar para Deus dar criatividade para você. % não quer se confessar, só quer que eu empreste o meu ouvido. E aí, quando eles percebem que eu estou prestando atenção, eles querem também emprestar o meu coração. Ele está me olhando, sim, normal, ele está prestando atenção. Ele lembra do que eu falei no início. Milagre. Milagre. E aí sai aliviado. Me deixa feliz porque a pessoa saiu aliviada. É verdade. Mas também me deixa triste porque mostra para mim que na casa a pessoa não conversa. Que a pessoa não tem ninguém para desabafar, para conversar. Isso está acontecendo com a gente. E não deveria ser assim, meus irmãos. E aí, às vezes, o povo elogia o padre, né? Ah, nossa, que padre bom. Só porque eu dei atenção, só porque eu ouvi, só porque eu olhei, só porque eu acolhi as palavras. Hoje foi assim. Hoje foi um dia de atendimentos, eu já rezei outras missas também. Mas sabendo que estaria aqui com vocês, e é sempre muito especial estar aqui com vocês, eu acordei 4 da manhã e falei, vou rezar. Vou rezar. Porque uma novena naquele lugar é algo muito sério. Não pode ser de qualquer jeito. Não existe qualidade no qualquer jeito. Mas ainda bem que Deus me deu essa graça, porque com esse friozinho não dá vontade de sair da cama de jeito nenhum. Mas a vida me ensinou isso na pandemia. Quando a fé não é suficiente, é o amor que movimenta a gente. A minha fé não era suficiente para eu levantar hoje cedo, não, viu? Estava gostoso, meu Deus do céu, quentinho. Mas o amor é. E o amor tem sobrado pelo povo amado de Deus. Às vezes a fé não é suficiente, mas o amor tem sobrado. E ainda bem, porque os atendimentos de hoje foram sérios demais, grave demais, grave demais. E no meio dos atendimentos, eu dizia bem assim, no meu coração, a pessoa nem imagina, Jesus, que eu nem imagino que eu vou falar para ela. Eu estou olhando, eu estou prestando atenção, né? Mas a pessoa nem
que eu não sei o que eu vou dizer para ele. Porque a coisa hoje foi feita. E no meu coração, Jesus vibrava dizendo: precisa falar, Padre, só escuta. Ele não tem ninguém para ouvir esse tipo de assunto. Só escuta. O filho dele acha chato isso que ele está dizendo, Padre. Nossa, doía meu coração. Só escuta. A filha dele acha ele cafona, Padre. Não tem tempo para estar ouvindo esse tipo de coisa. Aí talvez depois vai gritar lá no cemitério dizendo: fala comigo. Aí eu vou ter que dizer: morto não fala. Você vai ter que esperar um pouquinho agora, até chegar no céu para conversar de novo. Você está vendo como é sério isso? Não precisa falar, Pai. Até um amigo meu hoje postou uma coisa que eu achei muito interessante, Padre Diogo. Ele dizia bem assim: interessante como tem milhões de cursos de oratória no mundo, mas eu não vejo curso de escutatória. Só tem para aprender a falar, não tem para aprender a ouvir. E na hora que Jesus falou isso no meu coração, eu fiquei em paz. Depois veio mais um, veio mais outro, e situações delicadas, né? Que envolvem problemas profundos demais. Só escuta, porque é isso que a pessoa está precisando. E aí no final eu falei: nossa, meu Deus, como que é maravilhoso, como o Senhor confirma as coisas. Um homem muito humilde, muito simples, muito pobre, que nem é paroquiano meu, viaja 2h30 lá da onde que ele mora, para ir lá no centro da cidade, né? Disse: sabe por que eu venho aqui? Eu falei: fala. Porque você não finge que está escutando a gente, você escuta de verdade. Isso fez eu gostar de você. Eu falei: estou lascado. E eu posso continuar vindo? Bem, fazer o quê? É o preço do amor. Os três irmãos de hoje querem nos ensinar coisas mais profundas do que a gente pensa. Hoje é dia de Santa Marta, mas o Papa Francisco acrescentou Maria e Lázaro também. Então estamos comemorando na nossa novena o dia desses três irmãos que sabia viver em família, unidos. Senão Jesus não ia fazer questão de voltar naquele lugar. Jesus gostava de Betânia. Jesus gostava de ir na casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus gostava de ficar com eles. O Evangelho deixa muito claro isso. E eles três querem nos ensinar coisas profundas demais. Porque cada um de nós tem um lado Marta, um lado Maria e um lado Lázaro também.
evangelho que a gente leu, mas a gente sabe que Jesus fez questão de chegar no quarto dia, porque eles tinham alguma coisa para aprender com a dor, o sofrimento, com a morte, talvez com aquele suposto desespero, aquela agitação, aquela movimentação. Aí Jesus chegou no quarto dia, que significa o dia que se esgotaram as possibilidades humanas. Não vai ser com as forças humanas que vocês vão resolver isso. Isso significa o quarto dia. Não vai ser com as forças humanas que você vai resolver esse problema no seu casamento, na sua saúde, com os seus filhos e filhas, no seu trabalho, no seu relacionamento. Muitos de nós estamos vivendo o quarto dia. Humanamente a gente já fez tudo o que podia fazer, tudo, mas ainda não acordou para ser como Maria, sentar-se aos pés do Mestre. E ouvir a resposta que Ele quer nos trazer do céu, porque a resposta não está nessa terra. É bonito saber que todo dia aqui tem adoração. Todo dia tem, né, meu irmão? Gente, dá para contar no dedo as igrejas que todo dia tem adoração. É o casamento da fé e das obras que eu vejo nesta igreja. É o casamento da oração e do trabalho, como diz São Bento. Porque é verdade que aqui às vezes é agitado, né? Tem dia que está quebrando tudo, mexendo em tudo. E às vezes até o padre vai para a obra também. Mas não é só trabalho e ação. Aqui também tem adoração. Talvez no céu você vai ver o resultado de tudo isso. Porque é normal, só quinta-feira tem adoração nas igrejas. Quando tem? Quando o padre está lá. Quando o padre deixa os ministros expor o Santíssimo para adorar. Porque a maioria não tem. Não tem. Temos um lugar para rezar o texto. O resultado de tudo isso talvez vamos saber só no céu. Mas pode ser que você está vivendo o quarto dia. Você está desesperado. Desespero significa morte da esperança. Você já não vê solução. Você está para baixo, desanimado, deprimido. Humanamente não consegue ver como resolver essa situação. Está na hora de adorar. Está na hora de rezar. Está na hora de se confessar. Está na hora de fazer algo a mais. Talvez só ir na missa no domingo não é suficiente. Precisa fazer um propósito de participar até o fim da novena. Porque a resposta pode chegar.
Pode ser que não vai ser do jeito que a gente quer, mas ela vai chegar. O pessoal lá de cima está acordado, gente. Tem ninguém dormindo no céu. O céu está acordado, olhando para tudo que está acontecendo no mundo. Pode ser que a gente se sinta desolado, abandonado, desesperado, esquecido. Cadê Deus? Mas existe um propósito para tudo isso. As épocas mais difíceis da história da humanidade foi aonde nasceram os maiores santos. As épocas mais difíceis da história da humanidade foi onde nasceram os maiores místicos. Nas épocas mais difíceis da história da humanidade foi onde tivemos vários mártires. Pessoas que deram a vida por aquilo que acreditavam e acreditavam de verdade. Então existe um propósito para tudo isso, com certeza. Todo o céu está acordado. Deus não está dormindo. O pessoal lá de cima está olhando por nós. Então aguenta firme. Aguenta firme. Eu creio de todo o meu coração que secretamente Deus tem preparado um exército de santos, de adoradores, de guerreiros, de homens e mulheres que Ele está preparando para esse tempo. Dá para sentir o tempo dos profetas vai voltar. Está voltando. O tempo dos santos vai voltar. Está voltando. Por hora fazei tudo o que ela vos disser. Tudo. Porque ela está preparada. Está preparada. Veja que a armadilha parecia que Marta estava fazendo algo certo. Marta aparentemente não estava fazendo nada de errado. Ela acolheu Jesus, recebeu Jesus na sua casa. Hospitalidade não faz mal para ninguém, é sempre muito bom ser bem acolhido. Então parecia que ela estava fazendo algo certo, ela não estava fazendo nada de errado. Mas Jesus chamou a atenção de Marta. Enquanto Maria estava lá, sentada aos seus pés, aproveitando da melhor parte. Nos tempos que nós estamos vivendo, onde esse mundo está tão estranho, fragmentado, quebrado, distorcido, bagunçado, desorganizado, qualquer tempinho que surgir para rezar e para adorar, a gente tem que aproveitar. A gente não pode abrir mão disso. Temos que, com a graça de Deus, nem que seja sangrando, escolher essa melhor parte. Não dá para esperar. Ao dia que eu tiver muito tempo, eu vou rezar. Ao dia que eu tiver tempo sobrando, eu vou adorar. Não dá. Não dá. Porque o mundo está estranho. Antigamente a gente tinha horário para tudo, não é verdade, meu povo?
Tinha horário para dormir, para acordar, tinha horário para tomar banho, tinha horário para estudar, horário para comer, para se divertir, para rezar, tinha horário para brincar, para tudo. Mas agora a gente parece que não tem horário para nada, está vivendo, está sobrevivendo. E vai fazendo conforme vai sobrando tempo. E qual que é o problema disso, Padre? O problema disso é que às vezes quando você faz tudo o que tinha que fazer, como que se a sua importância estivesse nas atividades, no fazer, aí depois que está cansado, esgotado, um bagaço, agora eu vou rezar. Na vida de muita gente é assim. E com certeza essa oração não vai ser com qualidade, com intensidade. A maior prova disso é que muitos de vocês devem rezar e logo dormir. Logo dormir. Está cansado? Não parou o dia inteiro? E aí vem tentar enganar o padre, dizendo assim: Padre, o que acontece quando eu pego um texto e deito para rezar e durmo? O que é isso, Padre? Fala preguiça. Ah, não é dormir no colo de Maria, não, ela é dormir no colo do Satanás. De Maria, não. A pessoa está cansada, não parou o dia inteiro, esgotada. Vai deitar, não, e vai dormir, gente. E o que significa, Padre? Eu durmo com o terço na mão e acordo de madrugada com a mão na mesma bolinha. Significa nada. Significa que você dormiu agarrado com aquela bolinha ali e acordou agarrado com aquela bolinha ali. Não significa nada. Simples assim. Deus não quer ser a última opção. Ele quer ser a prioridade da nossa vida. E a gente vai aprender isso de um jeito ou de outro. E aí chega Maria e fala: Senhor, o Senhor não se preocupa comigo? Chega Marta, né? Não se preocupa comigo que estou aqui na cozinha, trabalhando, fazendo tudo para você, enquanto a minha irmã está aí nos teus pés, adorando, rezando. Marta estava crente que estava abafando, que Jesus ia ficar do lado dela. Marta, Marta, você anda muito agitada. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E aproveite da melhor parte enquanto você puder aproveitar, porque nem sempre vai dar para aproveitar. E essa não lhe será tirada. Essa é uma grande confusão que a gente vive. Porque a nossa agitação, o nosso desespero, causa essa movimentação que faz a gente achar que está fazendo algo certo. Eu não estou fazendo nada de errado, mas acaba tirando esse tempo precioso que nós temos para ficar com Jesus. E é um tempo que não volta mais. A oração que você não fez ontem nunca mais vai voltar. Hoje você pode rezar outra oração, mas a de ontem não vai mais voltar. E a gente precisa tentar identificar, meus irmãos, eu falo para finalizar, essa Marta que tem dentro de nós.
que faz a gente fugir de Jesus. Essa marca, essa agitação, esse desespero, essa ansiedade, essa movimentação que faz a gente fugir das coisas de Deus, das coisas sagradas, das coisas santas, do encontro com o Senhor Jesus, fazendo a gente buscar algo bom, mas é algo que não é a melhor parte. Parece que para Jesus só bom não é suficiente. Ele quer a melhor parte. E somente quando a gente buscar de verdade essa melhor parte vai começar essa cura profunda acontecer dentro de nós. A nossa marca, essa agitação, ela tem uma maneira diferente de agir em cada um de nós. Como que é quando você fica agitado, nervoso, estressado? Como que é? Porque a gente segue um padrão. Sempre quando eu fico agitado, eu vou ver televisão. Sei lá, um exemplo. Para descansar, para relaxar, a televisão não descansa, gente. Tela não descansa. Pelo contrário, agita mais a mente ainda. A tela tem o poder de fazer isso, de gerar impulsos, de dizer, fica acordado, presta atenção. Nós sempre seguimos um padrão. E Deus quer agir neste padrão. Há sempre quando eu fico ansioso, me dá fome, sei lá. E a gente come de forma desesperada. Não é o caso do Padre Diogo, é claro, né? Fique bem claro. Isso não se encaixa nos definidos. E podemos passar uma vida inteira assim, sendo dominado por essa energia, por essa agitação, por esse padrão, por essa movimentação que é emocional, mas que também, com certeza, é uma energia destrutiva do demônio, uma energia das trevas, que quer nos tirar dos pés de Jesus, fazer a gente ficar só com o bom. Mas Deus quer a melhor parte, Ele não quer só o bom. Não tem problema ver televisão, claro que não tem. O problema é quando ela passa a ocupar o lugar de Deus. Não tem problema ver um filme atrás do outro. O problema é quando ele passa a ocupar o lugar de Deus. Aí não cansa ver 10 capítulos. É prazeroso, meu Deus do céu. Para mim não é, me dá nojo. Deus me livre, guarda. Aí as coisas de Deus, né, demora. As coisas de Deus parecem, nossa, meu Deus, não passa. Deus não criou você só para o bom, mas para a melhor parte. E a melhor parte se chama Jesus. E é Ele que pode nos dar uma resposta que vem do céu, que a gente não vai encontrar nessa terra. Mas enquanto a gente não vencer esse padrão destrutivo, esse padrão demoníaco, esse padrão emocional, a gente pode passar a vida inteira vivendo um déjà vu, fazendo sempre as mesmas coisas,
e coisas que não estão curando a gente. Precisa arrumar um tempinho para fazer refeição em família. Precisa arrumar um tempinho para rezar em família. Precisa tentar ir com a sua família na igreja, meu Deus do céu. Na novena. Rezar juntos. Gostar de ficar juntos. A gente pode fazer todas as outras coisas, claro que podemos fazer, mas não deixar de lado as coisas de Deus por causa das outras coisas que se tornaram cada vez mais interessantes. O Evangelho de hoje quer dizer que a nossa vocação principal é ficar com Jesus. Ele nos chamou para isso. E tu ficar com Ele, por gratidão, surge a necessidade de fazer alguma coisa para Ele e para a igreja dele. Tudo na igreja de Jesus depende do tempo que a gente fica com Jesus. Sem isso, vamos pregar ou mostrar apenas teoria e algo teórico, ideias, algo que a gente não acredita de verdade, no mundo de hoje não convence mais. Fala para a pessoa que está ali do seu lado essa frase: eu acredito em Jesus. Vê se a pessoa convenceu você. Você é da boca para fora só. Vá olhando nos olhos da pessoa. Se você tiver coragem, eu acredito em Jesus. Vê se convenceu. Ou é só teoria, só da boca para fora? Que Santa Marta interceda por nós. Jesus não criticou o trabalho dela. A gente precisa trabalhar. Jesus criticou a agitação dela, o desespero dela, a falta de prioridade dela. Mas se convença de que o seu valor não está naquilo que você faz. Pelo amor de Deus. Nosso violeiro ali toca muito bonito, canta muito bonito. Mas se ele deixasse de tocar ou de cantar, ele ia perder o valor dele? Não. Não. O nosso valor não está naquilo que a gente faz. Ah, padre, é besteira que você está falando. É besteira, sim. A maioria de vocês morre de medo de se aposentar, porque acha que vai perder o seu valor. Morre de medo de ficar idoso, porque acha que não vai ter mais utilidade. Ah, desculpa eu falar, eu não quero ser útil para ninguém. Eu não quero que me trate como prostituta. Não é só para usar, é só para ser útil. O dia que não tiver mais utilidade não serve mais para nada. Nosso valor não está nisso. O nosso valor está na pessoa que a gente é. E para Deus a gente sempre vai ter esse imenso valor. Esse Deus que quando nos criou viu que tudo é muito bom. A força do muito bom de Deus habita dentro de cada um de nós. Dentro de você. Você consegue ver? Está dentro de você. Então está na hora de ver. E quando você conseguir ver, você vai conseguir fazer as pazes com você. Ao ponto de dizer: meu corpo é meu amigo.
E eu sou amigo do meu corpo. Eu não quero mais lutar contra você. Meu corpo é meu amigo. E eu sou amigo do meu corpo. Eu quero fazer as pazes com você. Eu não quero mais lutar contra você. E é daí que nasce a paz. E começa a brotar toda a cura e libertação. Fica de pé. Dá uma mãozinha para a pessoa que está aí do seu lado. E a minha fé não é suficiente, mas a nossa fé é suficiente. Reza por essa pessoa, segurando na mãozinha dela, na mãozinha dele, pedindo que o Espírito Santo ajude essa pessoa a valorizar mais as coisas de Deus, as coisas sagradas, o ficar com Jesus, o ficar com a sua família, o ficar por inteiro na sua casa. Espírito Santo de Deus, liberta esse irmão, essa irmã de todo desespero. Liberta esse irmão, essa irmã de toda agitação. Liberta esse irmão, essa irmã de toda depressão. Espírito Santo de Deus, ajuda esse irmão, essa irmã a escolher a melhor parte, organizar melhor a sua vida. Espírito Santo de Deus, liberta esse irmão, essa irmã de todo esse padrão destrutivo, de todo esse padrão que faz essa pessoa fugir da cura, fugir de Deus, fugir da maturidade, para ficar com Jesus de verdade. Vem Espírito Santo de Deus. 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 E com toda a autoridade assopra sobre a testa dela, dizendo: receba paz, receba paz, permaneça em paz.
receba a paz. Permaneça em paz. Receba a paz. Fruto do Espírito Santo. Permaneça em paz. Receba a paz. Se quiser sair do seu lugar, para você não dar cruz na peça de outra pessoa, abençoa a pessoa e a sua